Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou pelo dia de hoje, pela semana, por esse mês e por este ano. Sabemos que são anjos que ministram em nossas vidas, que nos guardam e nos protegem. Que a palavra desta noite seja para a tua glória, em nome de Jesus, revelada, e haja discernimento, sabedoria e entendimento espiritual. Assim seja para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, para a edificação dos santos, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, como Paulo disse em Efésios 4. Que a tua palavra seja revelada e não volte para o Senhor vazia, e o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Assim seja, em nome de Jesus, o ressuscitado. Amém, amém, amém. Amém, abençoados? Olha, para quem não tem ainda, temos aqui algumas, a nova revista do Ministério Apostolado, O Mover, volume 4. O Ministério de Paulo. Temos aqui ainda, você do Grupo MGA, que ainda não reservou, não pediu, aproveite que temos algumas ainda. Chegou domingo, né? Já coloquei várias nos correios, aqui na igreja teve várias pessoas que já adquiriu. Se você não tem ainda, o Ministério de Paulo, O Mover, volume 4. Temos algumas ainda, então peça agora, peça hoje. Aí você que está ao vivo pelo YouTube, você aí no Grupo MGA, no Facebook, e eu já coloco nos correios amanhã. Já foi para o Rio de Janeiro, foi para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Manaus, Pernambuco, interior de São Paulo, Paraná, vários lugares, tá? Então, se você não tem ainda, o novo lançamento, volume 4, O Mover, o Ministério de Paulo. Não fique sem, tá? Ainda temos algumas, então essa é a hora. Olha, Bíblia, papel e caneta, porque hoje nós temos um assunto muito maravilhoso que vai trazer edificação para toda a igreja. Bíblia, está aqui, ó. Bíblia, open the Bible, Bíblia, papel e caneta você vai precisar. Hoje nós vamos falar sobre anjos, os tipos de anjos na Bíblia. A Bíblia fala dos anjos, você sabe disso, né? A questão é que os crentes, eles não foram ensinados a crer nos anjos. Eu, filho de pastor, por exemplo, nunca ouvi falar de anjo. Eu nasci na igreja evangélica, nunca meu pai, pastor, outros pastores, pregadores, eu cresci e não vi e não ouvi ninguém ensinar na Bíblia sobre anjos. O que eu acho um erro, né? Porque nós temos que saber os assuntos da Bíblia, principalmente sobre angeologia, o estudo sobre o ministério dos anjos. Nós temos que saber sobre isso. Por quê? Porque isso nos traz benefícios, né? Você precisa conhecer, saber, para que você possa colher mais, receber mais benefícios do ministério angelical. Então hoje eu quero falar sobre tipos de anjos, tá? Vamos falar, vou direto no assunto, porque o tempo, o relógio não para. Vamos falar primeiro sobre serafins. Marca na sua Bíblia aí, marca aí no seu caderno, tipos de anjos. Vou mostrar na Bíblia alguns tipos de anjos, classes angelicais, porque um anjo difere do outro, né? E você precisa saber disso. Você precisa saber, ó, esse anjo é o anjo tal, esse aqui já é um arcanjo, esse aqui é um... Vamos falar agora sobre serafins. Marca no seu caderno aí. Serafins são anjos que louvam a Deus no trono. Vamos ver isso em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo meia dúzia. Abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo meia dúzia. E vamos receber o entendimento nessa noite sobre tipos de anjos, classes angelicais, né? Isaías capítulo meia dúzia, olha aqui comigo.
Bíblia, papel e caneta. Olha, a caneta aqui do lado, ó. Isaías 6, verso 1. O Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então vamos deixar claro que o Senhor é uma coisa, os anjos é outra coisa, tá? Aqui nós não adoramos os anjos, nós adoramos a Deus, que é espírito. Mas sabemos que existem anjos, que também são espíritos. A diferença é que os anjos são mensageiros de Deus e Deus é o próprio Senhor, soberano, absoluto. Então, não misture as coisas, tá? Nós não adoramos anjos, adoramos a Deus, mas recebemos serviço angelical, né? Olha aqui, ó, Isaías 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Cadê a caneta? Isaías 6, 2, ó. Os serafins, circule na sua Bíblia, ó, os serafins. Vamos falar primeiro sobre os serafins. O tema hoje, tipos de anjos, ou classes angelicais, né? Como você quiser. Vamos falar primeiro sobre serafins. Olha lá, Isaías 6, 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um, como que são os serafins? Ou no singular, serafim, ou no plural, serafins. Como são os serafins? Isaías 6,2 fala como que eles são, ó. Isaías 6,2. Cada um tinha 6 asas. Então, serafins, ou serafim, é um anjo de louvor que fica no trono, porque você vê Isaías 6,1. Isaías 6,1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Está claro? Isaías 6,1, eu vi o Senhor sobre um alto sublime trono. Verso 2, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, é o que Isaías viu. Um anjo com 6 asas. O serafim é um anjo que tem 6 asas. Isaías 6,2, com 2, você quer ver? Dá 6, ó. Com 2 cobriam os seus rostos. Com 2 voavam. E com 2 cobriam os seus pés. Olha lá, ó. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. 2, 2, 2, quantas asas? 6 asas. Assim são os serafins. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Descritos na Bíblia. Está claro aí? Está claro. O Ministério Graça Apostolado nós não interpretamos. Nós cremos no que está escrito. Não adianta alguém falar que não existe mais, não adianta falar que era naquele tempo. A Bíblia está falando sobre serafins, que é um tipo de anjo. Está claro? Como que é um serafim? Como que é um serafim? Isaías 6,2. Ele tem 6 asas. Se você não sabe, a Bíblia declara como são os serafins. Com 2 cobriam seus rostos. Com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. Então, serafim, ou serafins, são anjos que louvam a Deus no trono. Olha o versículo 3, vamos saber mais sobre os serafins. A função dos serafins. Como é que você sabe que são anjos que louvam? Aqui, ó, Isaías 6,3. Serafins são anjos que louvam a Deus no trono. Isaías 6:1. 2, serafins. Onde eles estão? Acima do trono. O que eles fazem? Como que eles louvam a Deus? Isaías 6,3. E clamavam uns aos outros. Quem clamava uns aos outros? Verso 2. Os serafins. Verso 3. O que eles faziam? Clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles reconheceram: toda a terra está cheia da glória de Deus, da sua glória. Então fica claro, entender e discernir que os serafins são anjos de 6 asas que louvam a Deus no trono. Qual a função deles? Louvar a Deus.
Os serafins são anjos do trono, ou no trono, na presença de Deus. O que eles fazem? Louvam a Deus. Louvam como? Dizendo, Isaías 6,3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Está claro aí, abençoado? Está claro? Está entendendo? Assim são os serafins, que é um tipo de anjos. Está claro? Hoje eu vim falar sobre tipos de anjos, ou classes angelicais, como você quiser, né? Uma classe angelical é um anjo X. Outra classe angelical é o anjo Y, faz outra coisa. Então vou te mostrar na Bíblia, tá? Serafins, como já expliquei em Isaías 6, anjos que louvam a Deus no trono. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos ver também sobre arcanjos, no plural, ou no singular, arcanjo. 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 Arcanjo, juntando arcanjo. Arc, chefe. Anjo, arcanjo, chefe dos anjos. Ficou claro? Já é diferente dos serafins. Está claro? É um anjo também. Assim como os serafins são anjos, anjos que louvam a Deus no trono. Ficou claro? Serafins. E o arcanjo? Ele já tem outra função. O arcanjo é um chefe, como que um chefe dos anjos, né? Lúcifer era um arcanjo. Ele tinha anjos abaixo, que ele coordenava, que ele dava, que ele dirigia, que ele cuidava, que ele pastoreava, né? O Lúcifer. Por isso que Apocalipse 12 diz que a terça parte foi expulsa do céu junto com ele. Por quê? Porque eram os anjos que ele cuidava, porque ele era um arcanjo. Está claro? O Lúcifer era um arcanjo. Ou um anjo que foi expulso do céu. Vamos ver sobre arcanjo, chefe dos anjos. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10. Bom, se serafins são anjos que têm 6 asas e que louvam a Deus no trono, logo o arcanjo, que também é um anjo, tem que ser diferente do serafim. Amém, abençoado? Porque ele é um chefe dos anjos. Então vamos ver Daniel, depois de Isaías. Daniel, vamos ver se vai dar tempo de ler alguns textos sobre esse assunto de anjo. Daniel, do lado de Ezequiel aí, Daniel, capítulo 10. Vamos ver sobre arcanjo, juntando arcanjo no singular, ou arcanjos, que é um chefe dos anjos. Daniel 10, verso 12. Veja na sua Bíblia. Daniel 10, agora já não vamos falar de serafins, porque serafins são anjos que louvam a Deus no trono. Amém? Que tem quantas asas? 6 asas. Com 2 voam, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés. E cantam, dizem, santo, santo. Então são serafins. O arcanjo é outra função. Olha lá. Daniel 10, verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu, circule na sua Bíblia, ó, Daniel 10, 12, ó, circule. E eu quem? Vamos ler aqui para saber quem é que está falando. Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe, verso 13, ó, Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel apareceu, ó. Olha lá. Circule aí, ó, Miguel. O que o Miguel é? Um principado. Um dos primeiros príncipes. Está claro aí? Principado, príncipe, é a mesma coisa. Então, Daniel 10, verso 13. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel falando. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10. Está claro? Verso 14.
Agora vim, quem veio? O Miguel, para fazer-te, fazer quem? O Daniel. Fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Falando ele comigo, quem? Falando ele quem? O Miguel. Comigo quem? Com Daniel. Tá claro? Que o Miguel, o príncipe, arcanjo, falando com Daniel. Daniel 10, 15. Falando ele comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. Então Daniel deixou relatado aqui. Vamos ver também em Daniel, capítulo 10, já lemos o 12 e o 13. Olha lá, Daniel 10, vai para o 20. Olha lá, Daniel 10, pula para o verso 20. Eu anotei alguns textos, que fala do arcanjo Miguel. Daniel 10, 20. E ele me disse, sabes por que eu vim a ti? O Daniel falou, ele me disse, ele quem? O Miguel. O que o Miguel disse para o Daniel? Daniel 10, 20. Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe, principado, arcanjo Miguel, que é um anjo guardião dos escolhidos de Deus. Quem recebe essa palavra? Diferente dos serafins. Então, o assunto hoje, tipos de anjos. Aliás, se você quiser um assunto mais minucioso, hoje é só um resuminho. Se você quer o assunto mais minucioso, mais detalhado, no nosso site www.gracaeapostolado.com, é só procurar o Ministério dos Anjos. Lá eu rodo a Bíblia toda. Hoje é só um resumo. O Espírito Santo mandou trazer o assunto sobre tipos de anjos. Vou dar um resumo. Você vê que eu falei pouco dos serafins. Vou falar um pouco agora dos arcanjos. Quer um assunto detalhadíssimo, bem detalhado o assunto sobre anjo? Então no nosso site, gracaeapostolado.com, na página inicial do lado esquerdo, você vai encontrar lá o link, o Ministério dos Anjos. Tem tudo sobre angeologia, ou o Ministério dos Anjos, no nosso site. Vamos ler também, olha lá, Daniel capítulo 12, verso 1. Já falei sobre serafim, agora vamos falar sobre arcanjo. É um anjo mor, é um anjo que cuida, que coordena, dá ordem a outros anjos abaixo dele. Você vê que o reino de Deus é um reino organizado, né? Ordeiro, não é bagunçado, né? Não é assim, o anjo vai para onde ele quer, faz qualquer coisa, não é assim. É porque cada um tem sua função já designada por Deus, porque Deus é soberano, Senhor absoluto, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Então, ele criou para ele mesmo anjos, como Paulo disse em Colossenses 1, principados, potestades, ele criou para ele. Então, um anjo faz isso, anjo faz aquilo. Agora, esse anjo faz aquilo lá. E o outro? Não, esses vocês ficam me louvando e adorando sem parar, incessantemente, que é a função dos serafins. E os querubins? Daqui a pouco eu falo sobre eles. Mas e o Gabriel? Eu falo um pouquinho também do Gabriel. Por enquanto estou falando do Miguel. Está vendo que é diferente? Serafins, Miguel, Gabriel, já são três diferentes. Serafins, arcanjo Miguel, Gabriel, tem querubins também, daqui a pouco eu vou falar, espíritos ministradores. Então, o assunto hoje, tipos de anjos, e você tem que saber, porque você que vai ser o beneficiado. Principalmente aprender a falar com seus anjos, porque eu não fui ensinado isso. E o Espírito Santo manda te falar uma coisa, tá? O meio evangélico pensa que o assunto sobre anjos é esoterismo. Os caras não sabem nada mesmo.
Se você falar com um crente da lei, você falar muito sobre anjo, ele pensa que você é um esotérico da nova era. Tem nada de nova era, irmão, tem nada de esotérico, eu sou crente. Ou você acha que Daniel era esotérico? Olha o anjo aqui com Daniel, o arcanjo. Olha os serafins lá com Isaías. Tem nada de esotérico, irmão. É verdade que... Eu fiz até um louvor. É verdade que existe um ministério de espíritos que estão ao meu favor. Eu já li Hebreus 1,14. Então, a Bíblia fala de anjos. Eu que não sabia, porque eu não fui ensinado. Então, eu não sabia, eu não conhecia, logo eu não entendia. Vou entender como se eu não sabia, não conhecia. E eu vivi muitos anos da minha vida sem saber nada sobre os anjos. Mais alguém? Eu não sabia nada. O que você sabia dos anjos? Aquele anjo do Maurício de Souza, o gibi do Maurício de Souza, do Cebolinha, não tem o anjinho? Eu não sabia nada de anjo, abençoado. Filho de pastor, não fui ensinado. Agora você acha que quem está nas igrejas evangélicas, várias... Condenação que está no Brasil. Você acha que eles sabem de ano? Nem Bíblia não lê. Está entendendo? Daniel 12, verso 1. Ainda mais um pouquinho sobre arcanjo. Vamos falar sobre arcanjo. O assunto agora. Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará quem? Circule aí, ó, Miguel. Olha lá. Quem é Miguel? O grande príncipe. O que o Miguel faz? Ele louva a Deus no trono, amém? Não. Isso aqui é uma outra classe angelical. Os serafins, Isaías 6, são anjos que louvam a Deus no trono, dizendo santo, santo, santo. Os serafins, tá claro? Isaías 6. E o arcanjo, por exemplo, Miguel, Daniel 12, verso 1. Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Diga, Abba, Pai. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Você está vendo como que já muda a fé, a visão, o entendimento? Então pelo que eu estou vendo, Miguel, que é um arcanjo, ou um príncipe, ou um principado. Agora entenda uma coisa, hein? Como eu falei principado, abre em Efésios 3. Porque o Miguel é um anjo, arcanjo, que protege nossos filhos, diga graças a Deus. Que protege a nós, diga graças a Deus. Abre aí Efésios 3, deixa o Daniel aberto. Não fecha o Daniel, não. Efésios, capítulo 3. Não fecha o Daniel, não, hein? Olha lá. Efésios 3, verso... Olha lá. 10. Efésios 3, 10. E foi assim, Paulo falando, e foi assim para que agora, pela igreja, olha lá como, presta atenção, Daniel não é um livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento? Mas isso não quer dizer que o tempo que passou anula o poder, a soberania, a organização de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E daí? Passou 1000 anos, 2000 anos, 3000, isso não muda nada. Deus não tem idade, Deus não fica velho. Os anjos não têm idade. Os anjos são espíritos eternos, igual Deus. Está claro, abençoados? Então não muda nada se eu estou lendo Daniel 12. E eu vou ler agora o Efésios 3. Daniel 12 diz que o Miguel é um principado, é um príncipe. Daniel 12. Agora, olha Efésios 3:10. Paulo disse, e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades aonde? Nas regiões celestiais. Olha lá, hein? Efésios 3:10. Principados e potestades nas regiões celestiais. Presta atenção agora na revelação. Esses principados e potestades de Efésios 3:10 não tem nada a ver com principados e potestades de Efésios 6, versículo 12. Presta atenção.
Efésios 6,12. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra o principado e contra a potestade. Então, Efésios 6,12. Principados e potestades do mal. Efésios 3,10. Principados e potestades do bem. Nas regiões celestiais. Arcanjos. Está claro aí? Por favor, deixa eu reconhecer a Deus em nosso meio. Abba Pai. Glória a Deus, Abba Pai. Olha como que o apostolado de edificação, ele é muito importante para a igreja, para a edificação da igreja. Porque Paulo pôs o fundamento. E ele falou, outro edifica. Qual o fundamento que Paulo pôs? Efésios 3,10. Principado e potestade nas regiões celestiais. Aqui ele está falando de principado e potestade do bem. Miguel, por exemplo. Eu. Principado e potestade do bem. E Efésios 6,12. Aí já é principado e potestade do mal. Tá claro aí? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Então volto para o Daniel 12. Daniel 12, versículo 1, para terminar esse assunto que eu vou mudar. Daniel 12, 1. Miguel, sublinhou aí, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Então, arcanjo, no grego é arcângelos. No grego, arcângelos. Em português, arcanjo. Arcanjo. Um chefe dos anjos. Que cuida de vários anjos. Não sei quantos, né? Aí não tem como saber, porque a Bíblia não fala se é de 50, se é de 100, se é de 200. Porque lá nos Salmos fala que existe miríades e miríades de anjos. Uma outra versão, milhares de milhares. Então, não tem como saber, só Deus sabe, de quantos anjos o Miguel toma conta. Está claro aí? Nós só sabemos que ele é um arcanjo, um chefe dos anjos que é tipo de um guardião dos escolhidos de Deus. Guardião que guarda, que protege. Diga graças a Deus. Bom, abre aí agora a sua Bíblia em Judas, antes de Apocalipse. Judas 9, antes de Apocalipse, o penúltimo livro. Pode fechar o Efésios, pode fechar o Daniel 12. Estamos falando sobre arcanjo, que é um anjo, porque os serafins também são anjos, está claro? Só que anjos de louvor, que louvam a Deus no trono. Isaías 6, dizendo, santo, 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 Senhor. Então, serafins são anjos, que têm 6 asas. Você percebeu que aqui, eu li sobre Daniel, aqui não está dizendo aqui que ele tem 6 asas, mas está dizendo que ele guarda, ele é um guardião. Daniel 12, ele guarda, ele protege os nossos filhos. Olha agora, antes de Apocalipse, Judas, olha lá, Judas 9, aqui já fala que o Miguel é um arcanjo. Daniel diz que ele é um príncipe. Paulo fala principado. O Judas já chama ele de arcanjo. Está claro aí, abençoado? Judas 9, antes de Apocalipse, Judas 9. Mas, circule aí, ó, o arcanjo, qual arcanjo? Miguel. Está claro aí o nome dele? Então Miguel é um... Está claro, não está claro? Você vê que não é interpretação. Está escrito. Está escrito, eu creio. O que o Miguel é? Arcanjo. Está claro? E aqueles anjos que louvavam a Deus lá no trono, dizendo santo, santo, santo. O que aqueles anjos são? Serafins. Está claro aí? Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição. Olha aqui, teve uma briga aqui, teve uma luta, hein? Uma batalha, não é luta, uma batalha. Judas 9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Pastor, não estou nem sabendo de nada do corpo de Moisés. A verdade é o seguinte, abençoado. Você não está sabendo que o corpo de Moisés foi o único que até hoje não foi achado. Por que o corpo de Moisés não foi achado? Pastor, como é que foi esse negócio do corpo de Moisés não ser achado? Está escrito, não vou ter tempo, não vou mudar o foco. Está escrito que o povo de Israel choraram antes de Josué. Josué é o 6º livro. Lá em Deuteronômio, vou dar uma dica, ó, na última página, o último capítulo de Deuteronômio, você vai achar, o povo chorou a morte de Moisés por 30 dias, 30 noites sem parar.
chorou a morte de Moisés. Moisés, entre aspas, era idolatrado. Moisés falava com Deus face a face. Profeta, homem de Deus, dava direção, abriu o mar vermelho, saiu a água da rocha, caiu o pão do céu. Então Moisés era tipo idolatrado. Moisés morreu. Vixe, agora estamos perdidos. O que vai ser de nós? E choraram por 30 dias. E então Moisés morreu, depois que morre tem que fazer o quê? Enterrar. Mas como ele era que idolatrado, como que idolatrado? Isso é uma interpretação agora que eu vou falar, o que eu penso como foi. Me parece que Deus soprou, porque enterrou Moisés no deserto. Parece que Deus soprou um forte vento e no deserto não tem bússola, não tem rumo. A areia no deserto cria dunas. Então se você olhar para cá, tem X dunas. Mas você olha para cá, quando você volta já mudou. Uma tempestade de areia, você cobre assim. Porque no deserto é tudo igual. Não tem bússola, não tem rumo. No deserto, por isso que no deserto, à noite eles eram guiados por uma coluna de fogo. Está entendendo? Porque não tem rumo, como você anda no deserto? Não tem rua direita, rua esquerda. Lá no deserto não tem. Olha, a direita para onde? É tudo igual. No deserto. Então de noite uma coluna de fogo guiava eles. E de dia uma nuvem. Porque o sol de 55 graus, 60 graus do sol, quem que vai aguentar? Então uma nuvem conduzia eles, cobria eles, dava sombra. Para onde a nuvem ia, eles iam. Porque não tinha rumo. A nuvem era Deus guiando. Está entendendo? E de noite, para onde que nós vamos? Se de dia não tem rumo, você imagina de noite. Aí uma coluna de fogo aparecia de noite, e para onde a coluna de fogo ia, que era o próprio Deus guiando eles, eles iam. Isso foi revelado a Moisés. Está claro? E então Moisés morreu. E enterraram o corpo de Moisés. Mas choraram 30 dias. E para que não fossem tirar o corpo de Moisés, desenterrar e o idolatrar, o que ficou no ar, subentendido? Que Deus sumiu com o corpo de Moisés. Porque até o diabo queria. Estão entendendo? Se fizeram um bezerro de ouro, o que não ia fazer com Moisés? Um Moisés de ouro? Está entendendo? Então o que Deus fez? Soprou um forte vento no deserto. Deserto é só areia. As dunas mudam por minutos. Dá um vendaval, você não consegue enxergar. A areia vem. Então, quando você vai abrir o olho, já mudou tudo. Sabe? Tinha 10 dunas, agora tem 50. Nossa, tinha uma duna maior, agora muda tudo. E se você fizer isso, você não sabe mais o rumo. Então, não se achou até hoje o corpo de Moisés. Entenderam? Então, olha quem apareceu na jogada, ou na história. Judas 9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Então fica claro que o diabo queria o corpo de Moisés. Ele ia tramar alguma coisa aqui, né? Pode ter certeza. Pode ter certeza. O diabo disputava a respeito do corpo de Moisés. O Miguel, o arcanjo, não ousou pronunciar contra o diabo juízo de maldição. Você vê que o arcanjo podia falar, diabo, eu te amaldiçoo, tal. Mas ele não falou. Verso 9. Mas ele disse, olha que o arcanjo se submeteu a quem? Salmo 91. Ao Altíssimo. Está percebendo a hierarquia? Está claro que Deus está acima dos anjos, e de arcanjos, e querubins, e serafins, e de tudo e de todos, está claro? Vamos lá em Paulo, o Espírito Santo está mandando ler, deixa o Judas aí. Vamos lá em Colossenses, deixa o Judas que eu já volto. Vamos lá em Paulo, o Espírito Santo está mandando ler aqui, ó. Colossenses 1, olha lá, verso 16. Olha aqui, a soberania absoluta, sobre tudo e sobre todos, e a organização, a ordem de Deus, sobre tudo e sobre todos. Colossenses 1,16. Eu já volto em Judas para terminar. Colossenses 1,16. Pois nele quem? Em Cristo, se quiser circular o nele, tá? Colossenses 1,16. Aqui eu sou obrigado a interpretar, né? Porque esse nele não é João, não é Mateus, não é Marcos, não é Paulo. Esse nele é Cristo. Então sou obrigado forçosamente a deixar claro a respeito de quem que Paulo está falando. Só que a minha interpretação não muda? Não muda nada, está percebendo? Diferente de algumas interpretações que vai além do que está escrito. Dá um entendimento que a pessoa crê.
não do que está escrito. Aqui, a minha interpretação, eu estou só te dizendo a quem se refere. Então, não é nenhuma interpretação, é mais um conhecimento. Né? Mas não altera em nada, não muda em nada. Se eu te falar Cristo ou se eu falar nele. Você vê que não altera. Diferente de interpretação de alguns, que eu preguei domingo, que muda o que está escrito. Muda o rumo, muda o sentido. Vai para o lado das heresias. Colossenses 1,16. Eu poderia falar assim, pois em Cristo. Não posso falar? Colossenses 1,16. Pois em Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nós não estamos na terra? O cavalo, a vaca não está na terra? O homem, a mulher não está na terra? Então, em Cristo foram criadas as coisas que estão na terra e as coisas que estão no céu. Quem é que está no céu? Não tem anjo no céu? Então, Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis, você consegue ver? Foi criado por Deus. Invisíveis, você não vê? Foi criado por Deus, coisas invisíveis. Então, existem coisas invisíveis. Não é porque você não vê que elas não existem. Está claro ou não está claro? E daí que você não vê? Só porque você não vê, ela não existe? Ou você consegue ver o Japão agora? Você consegue ver o Japão? Não consegue ver o Japão, mas o Japão não existe? Então, Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos. Aí vem a soberania e hierarquia de Deus e organização, ordem que Ele estabeleceu. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, príncipes, aí vem de arcanjo, o Miguel é um arcanjo, foi criado em Deus, principados, potestades, e a frase que deixa claro que Deus é soberano e agiu como tal. Tudo foi criado por Ele, e o mais forte ainda, e para Ele. Não é forte? Foi criado por Deus e para Deus. O quê? Por exemplo, Jeremias 18. Ele não foi chamado de oleiro? Ele não fez o vaso de honra? E ele também não fez o vaso de desonra? O vaso de honra, Romanos 9, preparado para a salvação. E o vaso de desonra? Romanos 9 também, preparado para a perdição. Então, nele foi criado todas as coisas. Por Ele e para Ele. Diga, Abba, Pai. Diga, glória a Deus. Então, vamos fechar a porta de Judas 9. Vamos lá. Estamos falando sobre arcanjo, por exemplo, Miguel. Agora, é verdade que você não acha que... Aí já é uma questão de interpretação. Você não acha que Deus sendo tão grande, os céus, a terra e tudo que neles há ser tão grande, Deus ia fazer só um arcanjo? Mas a Bíblia fala de um. Isso não quer dizer que só existe um. Porque Paulo deu uma dica, coisas invisíveis. Então pode ser arcanjos que você não vê, ou que não fala deles. Isso não quer dizer que eles não existem. Está claro? Porque Paulo falou coisas invisíveis que há nos céus. De Miguel, a Bíblia fala. 99,999% que o Miguel não é o único arcanjo. Está claro? Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo e maldição, mas disse... Aí o arcanjo Miguel submeteu ao próprio Deus. O Senhor te repreenda. Por que o Miguel disse para o diabo, o Senhor te repreenda? Paulo deu uma dica. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, se tudo foi criado por Deus e para Deus, que Deus cuide de você. O Senhor te repreenda. Se Ele te fez para a perdição, Ele que... Bom, estamos falando sobre arcanjo, que é um chefe dos anjos. Um guardião dos escolhidos de Deus. Olha que legal, que bonito. Digo, um arcanjo. É um guardião dos filhos de Deus. Né? Abba Pai, né? Glória a Deus. Guardião. Vamos em Apocalipse 12, depois de Judas. Apocalipse 12. Aqui fala do arcanjo Miguel também. O assunto hoje, tipos de anjos. Ou você pode também entender, classes angelicais. Serafins, por exemplo, são anjos que louvam a Deus. Arcanjo já é um guardião que protege, que guarda os filhos de Deus. Graças a Deus pelo arcanjo Miguel. Ah, você está adorando ele? Claro que não, abençoado. Só estou reconhecendo a Deus pelo que ele fez. Amém? Estou reconhecendo. Eu falei, graças a Deus pelo arcanjo Miguel.
A honra é para Deus. Glória a Deus pelo arcanjo Miguel. Está claro que a glória é para Deus? Eu estou reconhecendo o que Deus fez para nos guardar. Amém, abençoado? Então, segundo o que está escrito na palavra de Deus na Bíblia, o arcanjo, seja Miguel ou seja outros, porque provavelmente o Miguel não é onipresente. Nenhum anjo é onipresente, está claro? Só Deus é onipresente. Então, se nenhum anjo é onipresente, como é que o Miguel vai estar aqui, vai estar no Japão, vai estar na Austrália, vai estar no Chile, vai estar na Argentina, se ele não é onipresente? O Miguel tem que voar. O anjo tem que ir para os lugares. Deus não voa para lugar nenhum. Deus é onipresente. E isso nos faz entender que existem mais arcanjos. Claro, porque quantos filhos de Deus não tem na terra? Se o Miguel está guardando uma leva de filhos, quem é que vai guardar outra leva de filhos na Argentina, no Paraguai, no Uruguai? Quem vai guardar? Se o arcanjo não é onipresente. Não tem como ele estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Está claro? Então fica subentendido que existem muitos mais arcanjos. Porque são anjos, ou tipos de anjos, guardiões, que guarda, que protege. O Salmo 91 fala sobre eles. Depois eu vou ler. Apocalipse 12. Quem já achou? Verso 7. Aqui também fala do Miguel, arcanjo. Apocalipse 12, verso 7. Ó. Não é haverá, hein? Houve. Verbo no passado. Já houve. Houve o quê? Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu. Circule aí, ó, Miguel. Como é que você sabe que o Miguel é um chefe dos anjos? Aqui, ó, aqui já fala. Miguel 12, Apocalipse 12, 7. Miguel e os seus anjos. Então fica claro, justificativo, ou justificado e explicado, subentendido, a palavra arcanjo. Do grego arcângelos. Arcângelos. Então, arcanjo. Arcanjo. Chefe dos anjos. Que coordena os anjos. Quantos eu não sei, porque a Bíblia não fala. Se é 10, se é 50, se é 1000. Não tem como saber. Né? Também não muda nada para nós, se ele cuida de 10, 50 ou 1000. Para nós não muda nada. Apocalipse 12, 7. E houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que subentende, ou fica subentendido, no versículo 3. Olha lá. Apocalipse 12, 3, entende, fica subentendido, quem é o dragão. Apocalipse 12, 3, viu-se também outro sinal do céu, um grande dragão vermelho. Mas pastor, aqui não fala que o dragão vermelho é o diabo. Abençoado, a Bíblia tem uma linguagem profética, vocês estão cansados de ouvir essa frase. Tá? No verso 3 não fala diabo, mas coloca o seu dedo no verso 9. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, que no verso 3, vermelho. Mas no verso 9, dragão, antiga serpente, que se chama o quê? Diabo. Então, quem que é o dragão vermelho do verso 3? Olhando para o verso 9, quem que é? O diabo. Está claro ou não está claro? É porque tem uns pregadores do Rio de Janeiro que falam cada besteira que é fora de série. É incrível como que os caras são peritos em falar besteira. Ah, você acha que o diabo é vermelho? Eu não acho nada. Apocalipse 12, 3 é uma forma, uma alusão ao diabo. Mas como é que você sabe que é o diabo? É só você ler o verso 9. Amém, abençoados? Texto e contexto. Pode ler o Apocalipse 12 inteiro. Eu estou no verso 7, fui para o verso 3. Não sabe quem é o grande dragão do verso 3? Verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado aonde? Na terra. Para quem não sabe onde ele caiu, é só ler meu livro aí, ó. O Rei de Tiro. Ele foi lançado na terra. Você não sabe aonde que ele caiu? Porque a terra é grande, né? O profeta Ezequiel diz que ele estava onde? Lá no Éden. Ele não estava em Londres, não estava em Nova York, ele não estava em São Paulo, no Brasil, ele estava lá no Éden. Bom, então Apocalipse 12, 7 deixa claro, houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é esse dragão, hein? Verso 9, o diabo, e o dragão e os seus anjos. Quais anjos do dragão? O dragão tem anjos?
Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. A sua cauda de quem? Do dragão. Quem que é o dragão? Verso 9, o diabo. Está claro aí? Verso 4, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Interessante que no verso 4 fala estrelas do céu, mas no verso 7 já fala os seus anjos. Por que o João escreveu assim? Sei lá, abençoado. Eu vou saber por que ele escreveu assim? Como é que eu vou saber? Se no verso 4 ele fala estrelas do céu e no verso 7 ele fala anjos. No verso 3 ele fala dragão vermelho. No verso 9 fala diabo. Você vai questionar, abençoado? Cabe a nós questionar? Ou cabe a nós entender e acatar o que está escrito? Está vendo o que Paulo diz para Tito? Evita questões tolas. Eu vi um pregador satirizando de Apocalipse 12, verso 3, dizendo que não existe dragão. Como não existe? Para falar besteira, mano. Lê o contexto todo. Está vendo que o verso 3 diz respeito ao verso 9? Posso ouvir um amém? Eu não suporto pregador que fala besteira, eu não suporto. Você quer ver me tirar do sério? É heresia, é torcer o que está escrito, é mudar a palavra, é não pregar a verdade, não ensinar a verdade. Vixe, isso me deixa querendo morder o nariz. Porque alguém que está com a Bíblia na mão, forçosamente ele tem que saber o que está falando. Então, quando eu vejo alguém satirizando sobre línguas, satirizando sobre unção do Espírito Santo, satirizando sobre manifestação do Espírito Santo, satirizando sobre coisas de Deus, Paulo disse em Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais, ou seja, a respeito dos dons do Espírito Santo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, verso 1. Eu escandalizo quando eu vejo um pastor satirizando. Está sendo ignorante. Quando Paulo diz para não ser ignorante. Está claro ou não está claro? Ao invés de ser ignorante, nós aqui no MGA não somos ignorantes. 1 Coríntios 4, verso 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Nós não somos ignorantes, não. Amém? Abba Pai? Glória a Deus? Glória a Deus, Abba Pai. 1 Coríntios 4, verso 1. Bom, então ficou claro aqui em Apocalipse 12, verso 7. E o 8, que também é tremendo, muito, muito esclarecedor. É bom entender o verso 8. Porque acabou a batalha. The end. Fim. Apocalipse 12, 8. Mas não prevaleceram. Sublinha aí, ó. Apocalipse 12, 8. 7. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos batalharam também. Então quer dizer que houve uma batalha espiritual. Está claro? E o verso 8? Como foi o fim? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar, porque Lúcifer era um arcanjo ou um príncipe. O nome Lúcifer já quer dizer anjo de luz, ou portador de luz, ou ainda cheio de luz. Qualquer uma das 3 versões. Lúcifer, do latim Lucifer. Então Lucifer, do latim, no português Lúcifer. Anjo de luz. Lúcifer era um anjo. Anjo de luz, portador de luz, cheio de luz. Esse Lúcifer que foi lançado, expulso. Olha aqui, ó, verso 8. Ó, nem o seu lugar se achou mais nos céus, porque ele foi precipitado. Verso 9. Foi precipitado. Está claro aí, abençoados? Então ele foi, o lugar dele no céu, ele não tem mais esse lugar. Ele foi expulso, ele foi lançado na terra. Ele foi precipitado. Então, no céu, Lúcifer era um anjo de luz. Está claro aí? Mas foi lançado na terra, verso 9, diabo, que significa acusador ou enganador, que é Satanás, que significa adversário. Está claro aí, abençoados? Ele foi lançado na terra. Verso 8. Nem o seu lugar se achou nos céus. Bom, se não achou mais o lugar dele no céu, então não tem como ele voltar para lá, né? Porque ele perdeu esse lugar. Você vai ler Ezequiel fala que ele falou assim, serei semelhante ao Altíssimo. Olha que tamanha presunção. Aí não teve como Deus suportar, né?
Aí, verso 4 mesmo, né? A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ficou claro esse assunto? Bom, então falamos já sobre... Deixa eu ver meu horário aqui. Se eu tenho 10 minutos, não vou nem entrar no outro assunto. Vou continuar na segunda parte. Vou fazer um breve resumo, tá? O assunto hoje foi tipos de anjos. Tipos, no plural. Anjos, no plural. Tipos, falei sobre serafins, né? São anjos que têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 voam e com 2 cobrem os pés. São anjos, diferente de arcanjo, de querubim, que eu vou falar ainda, tá? Diferente do Gabriel, que eu vou falar também na próxima parte. Os serafins são anjos de louvor, que louvam a Deus no trono e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que que a Bíblia chama, ou os profetas chamam a Deus de Senhor dos exércitos? Por causa de milhares e milhares de anjos que Deus criou, que Ele tem. Principado, potestade, querubins, serafins, arcanjo, espíritos ministradores. Isso é um exército de anjos. Então Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o líder, o general. O nosso general é Cristo. Lembra? Então, Ele é o Senhor dos exércitos. Esses exércitos são os anjos. Amém, abençoado? Então falamos sobre serafins. São anjos que têm 6 asas, que louvam a Deus no trono. Falamos sobre arcanjo, né, que é um chefe dos anjos. Vimos isso em Daniel, vimos em Judas, vimos em Apocalipse 12, que o arcanjo é um guardião que guarda e protege os filhos de Deus. Diga, graças a Deus por isso. Não é maravilhoso você saber disso aí? Que tem um arcanjo que te guarda e te protege? Muito legal, né? Vamos terminar com o Salmo 91. Vou continuar na segunda parte, semana que vem. Salmo 91, para terminar aqui. Oi? Mas o Salmo 91, até o ateu lê, né? Salmo 91. Salmo 91. Papai. Quem já achou o Salmo 91? Verso 11. Uma frase que não precisava nem falar, mas eu tenho que falar, né? A Bíblia fala de anjos. Amém? A Bíblia fala não só de anjos, mas fala do ministério dos anjos. Quando eu digo ministério, eu digo a função dos anjos. Por exemplo, serafins, que são anjos que louvam a Deus e voam. O arcanjo já. Olha o arcanjo, Salmo 91, verso 11. Salmo 91, 11. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Olha lá. O que um arcanjo faz? Você viu lá em Daniel, o Miguel, né? Para ti guardar. Vamos rapidinho, Daniel, só para lembrar. Estou terminando aqui. Está em Salmo. Olha lá, já achei Daniel, só para lembrar. Você pode até associar aí. Olha lá, já achei. Daniel 12, verso 1, com Salmo 91, 11. Olha como que encaixa. Olha como que encaixa. O MGA é diferente, né, abençoado? O MGA é diferente. Se tiver escrito, eu creio, né? É diferente, né? Você já deve ter percebido que o MGA é diferente dos outros ministérios, que também fala da graça, né? E a diferença, se você quer saber, eu vou te falar qual que é a diferença. A diferença do MGA para outros ministérios que também pregam e ensinam a graça é o Romanos 12, 3. Essa é a nossa tônica. Nós temos uma linha vermelha, uma linha imaginária que foi colocada por Deus. Na verdade, todos têm essa linha, só que uns passam por cima e vai além dela e aí dá problema. E aí entristece o Espírito Santo, são reprovados por Deus. Nós não. Nós por nada passamos da linha vermelha do Romanos 12, 3. Paulo disse: digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, vírgula, mas que saiba com moderação, vírgula, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Então existe uma linha vermelha imaginária para o crente, para o filho de Deus, para a igreja, para o pastor, para o apóstolo, pregador, não passar ela por nada. Romanos 12, 3. Digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber. Uma outra versão, que não saiba além do que convém saber. Porque Moisés disse, Deuteronômio, as coisas reveladas pertencem a nós. As ocultas pertencem a Deus. Mas tem gente que vai além. E aí dá problema. Estão entendendo? E
31 anos, estou fora de ir além. Estou fora de chegar perto da linha vermelha. Romanos 12, 3. Não saiba mais do que convém saber. Nós vamos até onde Deus permite. Até o limite onde Deus permite. Do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, da revelação, da unção, da ousadia, da intrepidez. Nós vamos até o limite que Deus permite. Passar não, porque eu já vi o fim que deu Lúcifer, né? Vou passar. Coríntios 10, essas coisas ficaram como exemplo para nós. Como é que eu vou passar da linha vermelha? Eu já vi pastores serem reprovados. Eu já vi pastores fecharem igrejas. Já vi pastores morrer. Não foi um ou dois, não. Já vi pastores, presidente de denominação. O pastor presidente eu já vi morrer. Porque vai além. Está entendendo, abençoado? Eu não posso falar mais sobre isso. Espero que você tenha entendido. O Romanos 12, 3 é a chave do ministério apostolado. Podem falar o que quiser por aí. Nós não vamos além. Se estiver escrito, eu creio. Não está escrito, nós não vamos. Pode falar o que quiser, nós não vamos além. Amém, abençoado? Bom, para terminar, então confere aí, Salmo 91, 11, com Daniel 12, verso 1. Daniel 12, 1. Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Miguel, Daniel 12, 1. Miguel, o grande príncipe que protege. É até bom que Daniel 12, 1, você circule aí, que protege. O que o Miguel faz? Protege. Daniel 12, 1. Ele é um guardião, ele guarda, ele protege. O arcanjo Miguel. Diga graças a Deus por isso. Então nós podemos dizer que nós já fomos guardados e protegidos pelo arcanjo Miguel, ainda que você não tenha percebido. Porque se o carro não te atropelou aquele dia que você nem viu quando o carro passou, foi o arcanjo Miguel que te livrou. Amém? As pessoas não entendem isso, né? As pessoas pensam que é Deus que livra. Deus está no trono, Isaías 6, sendo louvado, adorado, exaltado. Ele dá ordem. Salmo 91, olha lá, verso 11. Ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. É bom você escrever isso, hein? É bom você escrever. Deus não sai do trono por nada. Ficou claro? Você que pensa aí, você que fala, Senhor, vai lá no hospital. Deus, vai agora na cadeia ver meu filho. Cuida dele, Senhor. Senhor, vai agora lá. Deus não vai em lugar nenhum, irmão. Ele está no trono. Amém? Então como é que Deus opera? Uma dica de como Deus opera. Salmo 91, 11. Ele dá ordem. Anjo, vai lá. Anjo, faz isso. Anjo, guarda ele, o meu filho. Anjo, protege. Anjo, leva. Quem está entendendo? Diga, Deus dá ordem aos anjos. Mas os crentes evangélicos, como que é a oração deles? Senhor, vai lá na cadeia. Você acha que Deus vai na cadeia, meu irmão? Deus, vai lá na penitenciária. Deus, vai lá. Quem tem que ir é você. Amém? Você, eu, nós temos que ir. Deus não vai em lugar nenhum. Por isso que Ele criou os anjos. Amém? O que Deus faz? Além de ser poderoso para fazer, além do que pedimos e pensamos, o que Ele faz? Diga, Ele dá ordem aos seus anjos. Claro, Ele é soberano. Você já viu o dono da Volkswagen limpar o banheiro, abençoado? Já viu o diretor da Scania limpar o banheiro? Já viu ele passar pão com manteiga para os funcionários? Nada contra cada trabalho, cada serviço. Estou te mostrando sobre hierarquia. Assim como o dono de uma empresa multinacional chega num carro importado, com roupa boa, você imagina Deus. Imagina o empresário, o dono, o diretor, ele não dá ordem, ele não contrata, ele não manda embora, ele não adquire, ele fala para o chefe, olha, vai lá e faz isso, vou te colocar como chefe, tá? Você vai ser o chefe dessa seção, você vai ser o chefe desse departamento, você vai ser o gerente. O dono fala isso, não é? O dono fala assim, por favor, secretária, chama aqui o office boy aqui, manda ele levar essa carta para mim lá. Não é isso que o dono faz? Ou você acha que o dono vai ficar levando carta no correio? O dono da Mercedes vai levar carta no correio? Ele tem funcionário que leva a carta para ele no correio. Você imagina Deus?
Então Deus não vai em lugar nenhum. Está claro ou não ficou claro? Para de ficar dando ordem para Deus, hein? Vai lá, faz isso. Para de dar ordem para Deus. Estuda e aprenda a falar com os anjos. Aprenda a submeter a Deus. Por quê? Porque Salmo 91:11 para terminar. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, no plural, ao nosso respeito. Salmo 91:11, para ter, no singular, ou no plural, para nos guardarem em todos os teus, nossos caminhos. Você quer um Deus melhor que esse, abençoado? Você não está nem sabendo de nada, Ele dá ordem aos anjos a teu respeito? Até constrange, né? Hã? Você está pulando o carnaval e Deus dando ordem a teu respeito porque você é um predestinado? Você está trocando tiro com polícia e Deus dá ordem aos anjos para te guardar porque você é um predestinado? Você nem está sabendo de nada? E aí depois você quer saber por que você não morreu? Bala para lá, bala para cá, tiroteio e a bala não pegou nenhuma. Você não está vendo que Deus dá ordem? Você não entende isso, né? Você não sabe disso, né? Deus dá ordem aos anjos para te guardar. Você que é predestinado, escolhido. Quem não é, morre no tiroteio. Ficou claro? Quem não é, morre. Quem não é escolhido, quem não é predestinado, morre. Moisés morreu de velhice, escolhido de Deus, predestinado. Davi morreu de velhice. Abraão, Isaac, Jacó, José, Paulo. E aí todos na Bíblia morreram de velhice. Porque foram escolhidos por Deus, predestinados por Deus. Daniel morreu de velhice, foi jogado na cova, Paulo foi preso, Pedro foi preso, mas morrem de velhice. Passam lutas, passam tribulações, mas morrem de velhice, provando que Deus é com eles, porque foram escolhidos, foram predestinados. Quem não foi escolhido, quem não foi predestinado, morre na praia. Ficou claro? Mas aos escolhidos... Salmo 91:11, para terminar. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles quem? Os anjos, te sustentarão nas suas mãos. Para quê? Para que não tropeces em pedra alguma. Porque Deus tem um propósito, meu irmão. Deus tem um plano. Você já ouviu aquela frase? Deus tem um plano na sua vida? É Isaías 46:10. Deus tem um propósito. Deus tem uma vontade. Jó 42:2. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O anjo não pode chegar lá no céu e avisar: ai, Senhor, o senhor nem imagina o que aconteceu lá embaixo. O Senhor fala: o que foi? Senhor, o senhor nem imagina. Ele morreu. E Deus: não diga. Como que ele morreu? Ele não podia morrer. Eu escolhi ele. Isso não acontece, isso aí lá. Não existe. O escolhido, predestinado, não morre. Antes do tempo, não. Só no tempo. Porque foi escolhido, foi predestinado. Deus tem um propósito, Deus tem um plano na vida dele. Quem está entendendo? Falando. Está claro ou não está claro? Eu vou continuar e terminar na segunda parte. Tá bom? Estou terminando aqui agora. Agradecer a Deus em alguns instantes. Você que não tem... Quer entender o que eu entendo? Quer pregar o que eu prego? Quer ensinar o que eu ensino? Aqui um exemplo. Aqui, ó. Ministério de Paulo. Estamos no volume 4 já. Volume 4, 4 revistas, 9 livros. 9 livros. Cada livro tem 3 apostilas. Quer entender o que eu entendo? Quer conhecer o que eu conheço? Quer ensinar o que eu ensino? Quer entender? Quer entender, abençoado? 9 livros, 4 revistas. Toda quarta-feira eu estou aqui, todo domingo eu estou aqui, pregando e ensinando. Bem, é por isso que Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pai, graças eu te dou por esta noite, por essa ministração, pela proteção do arcanjo Miguel, por mim, em minha vida, pela minha família, pelas tuas ovelhas, pelos teus escolhidos. Eu te reconheço que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que não tropecemos em pedra alguma, para que os teus planos não sejam impedidos, não seja frustrado, não seja atrapalhado, porque ninguém, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o teu plano, o teu propósito, a tua vontade. Então eu te agradeço,
e te reconheço em minha vida, nesta igreja, neste ministério e na vida de todos que estão toda quarta e domingo recebendo a tua graça e este meu apostolado. A todos vocês, a graça seja convosco. A graça da saúde, a graça da prosperidade, a graça do entendimento, a graça da sabedoria, a graça da força do Espírito Santo, a graça seja com todos vós. E até domingo às 6 da tarde, culto de louvor e adoração. Graça e paz, abençoados de Deus.